A invenção da escrita, lá por volta de 3.500 anos de Cristo, depois eu coloco isso no quadro, foi um marco divisório entre pré-história e história. Na pré-história temos o Paleolítico, que é o período mais longo, que vai desde o surgimento do ser humano há 4 milhões de anos atrás, até mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, no período Neolítico. Então, o Neolítico, o que nos interessa? O que marca o Neolítico? A agricultura. Até então, o ser humano é um sujeito nômade. O que vocês conhecem sobre o contexto de sujeito nômade? Viajando de um lugar para o outro. Então, o ser humano consumia os recursos naturais de uma determinada região, ao terminar, ele ia para outra região. E assim se denominava o nomadismo humano. Mas, com a invenção da agricultura, não dá para simplesmente plantar uma coisa e vou sair por aí. Não. Então, o plantar significa que ele vai ficar fixo à terra. Qual é a principal necessidade natural para se produzir uma agricultura? Principalmente naquela época, mas ainda é válido. A água. Então, essas primeiras civilizações, da qual eu vou começar a falar agora, na história antiga, elas eram dependentes da água no período neolítico para se sedentarizar. Aproveitar as águas, os rios. Então, se a gente olhar ao longo da história, a maior quantidade, a maior parte das cidades importantes, elas se constituíram às margens de rio. Nós estamos numa cidade que é exatamente isso. Joinville, norte de Santa Catarina, estabelecido às margens de qual rio? Rio Cachoeira. Foi a colonização. Roma foi assim. O Egito foi assim. A Mesopotâmia, da qual a gente vai falar hoje, também foi assim. Então, o que eu quero que vocês compreendam, antes de mais nada, primeiro, a pergunta mais importante é por quê? Segundo, ao longo da aula de hoje, nós vamos ver que existem 4 pilares que sustentam a história e que nós trabalhamos em cima disso. São eles: sociedade. A sociedade se baseia pela economia, sustentada pela religião e ou política. A ordem desses 2 últimos fatores se alterna de acordo com o período histórico, em termos de importância. Mas vocês vão ver que ao longo de toda a história, essas 2 instituições, elas se unem para sustentarem-se no poder. Bom, mas eu estou falando de antiguidade. Óbvio. A Mesopotâmia, a região onde atualmente ficam os seguintes países: Iraque, Síria, Kuwait, Irã, eles estão nesta região do planeta. O crescente fértil, ele está como no mapa em vermelho, porque corresponde aos principais rios da antiguidade. Os rios da antiguidade, em Gênesis fala que os 4 rios que banhavam o Jardim do Éden eram Sion, Pison, Tigre e Eufrates. Então, são desses 2 rios que eu estou falando agora. Eufrates e Tigre. No Egito, no lado esquerdo do mapa, nós temos qual rio que banha o Egito? Rio Nilo. E aqui no meio do caminho, na Palestina, como está no mapa, qual é o rio que banha aquela região de Jerusalém? Rio Jordão. Muito bem. Entenderam? Então, todas essas civilizações têm uma coisa em comum: se estabeleceram às margens de rios. Então, nós chamamos de civilizações hídricas. Vocês aqui de Joinville devem conhecer muito bem essa questão da água. Chove bastante nas montanhas, no caso da Mesopotâmia. As montanhas ficam ao norte. E aí, é como se fosse chover no telhado. Vocês têm calha em casa, certo?
Quando chove bastante, escoa um grande volume pela calha abaixo, né? Se continuar chovendo muito, o que acontece? Transborda. É esse o mesmo conceito da antiguidade. Vocês vão ouvir falar no Antigo Egito que eles criavam canais por causa das cheias. Mas então o princípio é o mesmo. Chove muito, as montanhas funcionam como telhado, as calhas são basicamente os leitos de rios que, se tiver um volume muito grande, transbordam por causa do volume de vazão da água. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Ela está localizada justamente nesses rios que eu falei para vocês, Tigre, Eufrates, Nilo e Jordão, e tem mais ou menos 500 mil quilômetros quadrados, uma região que é bem menor do que o Brasil. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Bom, continuando, considerada uma grande civilização, a Mesopotâmia é o berço do início da escrita pelos sumérios. Volto a perguntar, por que foi inventada a escrita? Deixar registrado a história favorece aos poderosos, perfeito, também. Mas uma coisa mais importante, naquela época, o comércio surge. O comércio era por troca, escambo. Eu produzo, eu sou pescador, eu só pesco. Mas o meu produto tem saída todos os dias. O nosso colega Eric, ele é agricultor. O produto dele não sai todo dia. Entenderam? Então ele tem um tempo de colher os frutos do seu trabalho. Um artesão vai fazer artesanato, e a produção dele pode ser quase tão rápida quanto a de um pescador. Entendeu? Então, por estações. Então, eles precisavam registrar essas transações, como o Eric vai ter que me pagar. Mas quando? Quando ele fizer a colheita. E quanto? Eu preciso me lembrar. Entenderam? Porque a escrita foi inventada para registrar eventos econômicos e políticos. Sim, políticos. Porque as leis dos reis também precisavam ser registradas, as ordens. Isso a gente vai ver que vai variar de acordo com as civilizações. Aqui, vocês já ouviram falar da cidade da Babilônia? Qual foi o rei da Babilônia que foi mais famoso? Que faz referência na Bíblia? Nabucodonosor. Só que tem um detalhe. Na Bíblia está sobre Nabucodonosor. A história conta que é o Nabucodonosor II, pois houve anteriormente, 1000 anos antes, um outro Nabucodonosor. Certo? Então, mas não é nem da mesma família. Mas continuando. Aqui nesse slide, vocês podem ver no lado esquerdo, nós temos o portal da Babilônia. Este portal tem um outro igual dentro do Museu de História Natural de Londres. É o portal de Ishtar, uma deusa da mitologia da Babilônia. Aqui nós vemos do lado direito as ruínas da Babilônia, mas se vocês forçarem um pouquinho a vista de vocês, vocês irão ver ao fundo dessa foto à direita as muralhas. As muralhas da Babilônia ainda estão de pé, muito próximas à capital do Iraque. E o Saddam Hussein promoveu uma espécie de reconstrução da Babilônia. Você pode visitar a Babilônia, estar revitalizado e ter uma ideia do que foi a Babilônia na sua glória. Porque aqui, nesse portal, tem pelo menos uns 8 metros de altura ou mais, e no seu total, as muralhas uns 15 a 20 metros. Então, você pode visitar, se não tiver nenhuma guerra por lá. Bom, então, muito cuidado. Continuando. Lembram o que eu pedi para vocês chegarem na conclusão? Nós temos
o desenvolvimento dessas civilizações próximas aos rios devido às suas necessidades de agricultura, de recursos hídricos, como o próprio transporte e a pesca, e o desenvolvimento natural de um solo fértil às margens dos rios. Mesmo nas regiões desérticas, como no caso de Tigre, Eufrates e Nilo, as terras às margens desses rios, eles são férteis. Mesmo que você pegue hoje, pelo Google Earth, visitar pelo Google Maps, vocês vão ver as margens do Nilo um pouco verdes e o deserto para os dois lados. No Iraque, a mesma coisa, em relação ao rio Eufrates. Então, permanecem férteis as terras às margens de rios, mesmo em regiões secas. Como essa foto aqui, essa imagem exemplifica para vocês. Ok, aqui nesse slide eu quero falar um pouquinho da Mesopotâmia mesmo, que eu gosto, porque é o berço de várias ideias. Primeiro, aqui em cima, vocês podem notar que essa foto aqui na esquerda é uma escadaria para o topo. Bom, isso daqui é um zigurate. O zigurate é um templo, mas não apenas um templo. Ele servia para três coisas. Ele servia como uma escola técnica, porque lá se ensinava como uma escola técnica de hoje. Técnicas agrícolas, técnicas de artesanato, e no caso eles desenvolveram, por isso, um observatório no topo do zigurate. Essa construção chegava a ter de 60 a 80 metros de altura. Então, olha só quanta escada. Então, tem vários níveis de escada que levam para outros níveis superiores. Então, no templo, o templo fica no topo. A escola e o observatório na parte mediana, e lá embaixo ficava uma espécie de silos de armazéns para se pagar os impostos. Os trabalhadores, os comerciantes pagavam um imposto, e aí assim surge o Estado, a formação do Estado. Alguém precisava governar. Então, as sociedades começam a se tornar mais complexas na sua hierarquia, e aí sim surge o Estado. E, no caso, na Mesopotâmia seria o terço do Estado. Por exemplo, foram os sumérios do sul da Mesopotâmia, lá na cidade de Ur, que inventaram a escrita. Devido ao quê? Por que a escrita foi inventada? Por causa do comércio. Entenderam? Então, isso é muito importante. As inovações tecnológicas, elas surgem logo a seguir devido às necessidades do povo. É uma construção em formato piramidal, um zigurate. Tem uma escadaria que leva até todo o seu topo. Aqui temos a escola técnica e aqui temos o templo. Beleza. O que isso aqui está aparecendo? Uma pirâmide. Ótimo. Aqui, o sujeito está aqui. Isso aqui é importante. E aqui ele ficava lá só observando e desenhando as estrelas. Eles não tinham máquina fotográfica. Então eles ficavam lá em cima, olhando as estrelas e fizeram o quê? Mapas estelares. Nomearam constelações, identificaram planetas. Mercúrio, Vênus, Júpiter, Marte e Saturno foram nomeadas por eles. Somados ao Sol e à Lua, eles dividiram os dias da semana. Criaram os dias da semana. Saturno, em inglês, como é que é? Saturno. Em inglês, Saturday. Dia do Sol, dia da Lua. Ah, mas é Monday, não mais Monday. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Os ingleses aprenderam com os romanos com os gregos, mas os gregos aprenderam o povo da Mesopotâmia. Essas divisões foram adotadas por povos que vieram após a Mesopotâmia e absorveram esses conhecimentos. Então, são conhecimentos acumulados, mas que foram definidos pelo método empírico.
observação e anotação. É assim que o ser humano evoluiu durante toda a história. E o registro, como disse a nossa colega, foi muito importante. Para manter o conhecimento, o registro, através da escrita, foi muito importante. Um dos povos da Mesopotâmia mais importantes foi o povo babilônio, que construiu a cidade da Babilônia na região central do rio Eufrates. E o Código de Hammurabi é o que conta muito sobre aquela época. Mais ou menos no ano 1760 ou 80 a.C., o rei babilônico, chamado Hammurabi, estabeleceu o primeiro código de leis escrito na história, ou pelo menos o primeiro código de leis até hoje conhecido, porque a arqueologia moderna está cada vez mais descobrindo novidades sobre as cidades antigas. O Código de Hammurabi ele tem um conceito muito parecido com o que vocês conhecem com a ideia de olho por olho e dente por dente. Se uma pessoa matar a outra, ela também será morta. Se um construtor construir uma casa e esta casa desmoronar sobre o proprietário, o construtor será morto. Tá? Então, olho por olho, dente por dente. Estabelecer uma punição proporcional ao crime. Entenderam? Para quê? Para evitar guerras e vinganças. O sujeito matou o outro, então alguém vai lá e mata ele, e assim se torna uma bola de neve. Então, o Código de Hammurabi, conhecido como olho por olho e dente por dente, tinha como princípio de lei estabelecer uma punição proporcional ao crime. A estrutura social e a estrutura jurídica da Babilônia era bastante rígida. Quer dizer, já existia essa coisa de classes sociais. E o que começa essa coisa de divisão de classes? A propriedade da terra. Jean-Jacques Rousseau, no Tratado da Origem das Diferenças, das Desigualdades Sociais, já trata sobre isso, a acumulação de propriedades. Mas eu vou voltar a tocar neste assunto quando falarmos de Roma.